Quem imaginaria que um par de bochechas infladas e um traje de marinheiro poderiam se tornar um fenômeno cultural que marcaria gerações inteiras? Carlos Villagrán, o homem por trás de Kiko, não apenas construiu um personagem icônico, mas também viveu uma vida cheia de reviravoltas inesperadas, desde uma infância humilde na cidade do México até o estrelato internacional e as intensas rivalidades nos bastidores. No entanto, o que poucos sabem é que por trás do menino mimado que todos amamos, esconde-se uma história de superação, drama e um legado que continua ressoando décadas depois. Prepare-se para descobrir a fascinante história de um homem que, através do riso, conseguiu conquistar os corações de todo um continente. Infância humilde e os primeiros passos na vida. Carlos Villagrán nasceu em 12 de janeiro de 1944 na colônia Nativitas, cidade do México. Sua família era humilde e seu pai trabalhava como fotógrafo ambulante. Desde pequeno, Carlos acompanhava seu pai à Alameda Central, ajudando a carregar equipamentos e vendendo fotografias para as famílias que passeavam pelo local. Essas experiências marcaram seus primeiros passos na vida laboral e lhe ensinaram o valor do trabalho duro e da resiliência diante das adversidades econômicas. Embora as dificuldades fossem constantes, Carlos encontrava alegria em pequenos momentos familiares e em sua paixão pelo futebol. Durante sua infância, Carlos sonhava em se tornar um jogador de futebol profissional. Ele jogava em equipes locais, onde se destacava por sua habilidade em campo. No entanto, as limitações econômicas o obrigaram a abandonar a escola no segundo ano do ensino médio, o que interrompeu suas aspirações acadêmicas. Apesar disso, ele encontrou no esporte uma forma de escape e motivação que forjariam seu caráter perseverante. Um dado sobre sua infância é que Carlos sempre teve um senso de humor único que o fazia se destacar entre seus amigos. Segundo relatos familiares, ele era conhecido por imitar figuras públicas e realizar pequenas atuações em reuniões familiares, o que lhe rendeu o apelido de "o ator da quadra". Esse talento natural para a comédia se tornaria a base de sua futura carreira. A infância de Carlos foi marcada pelos valores de responsabilidade e trabalho em equipe que aprendeu ao lado de seu pai. As jornadas de trabalho na Alameda Central não só lhe permitiram conhecer diversos cantos da cidade, mas também o expuseram a uma variedade de personagens e situações que mais tarde influenciariam sua capacidade de interpretar papéis diversos e se conectar com o público. As adversidades vividas nessa etapa não o desanimaram. Pelo contrário, o motivaram a buscar novas oportunidades que mudariam sua vida para sempre. A descoberta de sua paixão pela atuação. Em seus anos como repórter fotográfico no Heraldo de México, Carlos Villagrán começou a frequentar os estúdios do Telesistema México. Seu trabalho lhe permitia estar em contato com figuras destacadas do meio artístico, o que despertou seu interesse pelo mundo da atuação e da comédia. Aproveitava cada oportunidade para observar de perto os grandes atores e aprender com eles, sonhando em algum dia estar em frente às câmeras. A transição de repórter fotográfico para ator não foi fácil. No início, Carlos aceitava pequenos papéis sem falas em programas de televisão, mas seu entusiasmo e dedicação logo chamaram a atenção. Foi no Canal 8 que ele encontrou sua primeira grande oportunidade, interpretar o personagem Pirolo. No Clube dos Milionários, embora fosse um papel modesto, permitiu-lhe demonstrar seu talento para a comédia e ganhar reconhecimento entre o público. Durante seu tempo no Heraldo de México, Carlos cobriu os Jogos Olímpicos do México em 1968 como parte de seu trabalho jornalístico. Essa experiência o expôs à grandeza do espetáculo e o inspirou a seguir uma carreira na televisão, onde sabia que poderia transmitir emoções. E conecte-se com o público de uma forma única. O papel de Pirolo foi um ponto de virada em sua carreira. Através desse personagem, Carlos desenvolveu habilidades cômicas e uma presença de palco que o distinguiram entre seus colegas. Seu talento natural para fazer rir e sua capacidade de criar personagens cativantes se tornaram evidentes, marcando o início de uma trajetória que o levaria a se tornar um dos atores mais queridos da América Latina. Apesar dos desafios iniciais,
Carlos não deixou que as dificuldades o desanimassem, utilizando cada experiência como uma oportunidade para crescer. A criação e nascimento do icônico Kiko aconteceu de maneira inesperada durante uma reunião na casa de Roberto Gomes Bolanhos. Nesse encontro, Carlos Villagrán realizou uma improvisação cômica que cativou os presentes. Ele inflou suas bochechas, exagerou seus gestos e criou um personagem único que imediatamente capturou a atenção de Gomes Bolanhos, que viu em Carlos um talento especial para comédia física e personagens cativantes. A partir dessa improvisação, Carlos trabalhou no desenvolvimento de Kiko, desenhando pessoalmente seu figurino. Ele escolheu um traje de marinheiro e um penteado característico com chifrinhos, detalhes que complementavam perfeitamente a personalidade infantil e simpática do personagem. Kiko rapidamente se tornou um dos elementos mais destacados de Chaves, conquistando o carinho do público por seu estilo único de chorar e sua constante rivalidade com outros personagens do programa. Um dado sobre a criação de Kiko é que seu característico traje de marinheiro foi inspirado em um desenho animado que Carlos admirava em sua juventude. Ele queria que Kiko tivesse um aspecto inocente e memorável, algo que o diferenciasse de outros personagens infantis na televisão da época. Essa atenção aos detalhes contribuiu para o sucesso do personagem. A conexão de Carlos com Kiko ia além da interpretação. Em cada episódio, ele trazia ideias criativas que enriqueciam o desenvolvimento do personagem e sua interação com os demais. Ao longo dos anos, Kiko se tornou um ícone cultural que transcendeu fronteiras, deixando uma marca indelével na história da televisão. A criação desse personagem marcou o início de uma era dourada para Carlos Villagrán, que encontrou em Kiko não apenas um papel, mas um legado que o imortalizou como um dos grandes da comédia. O sucesso internacional de Chaves. Quando chegou às telas, ninguém imaginava o impacto cultural que teria não só no México, mas em toda a América Latina. Este programa se tornou um fenômeno, conquistando audiências de diferentes idades, com seus personagens cativantes e seu humor simples, mas eficaz. Carlos Villagrán, em seu papel de Kiko, foi um dos pilares desse sucesso. Sua interpretação do menino, mimado e invejoso, mas adoravelmente desajeitado, ressoou com milhões de espectadores, consolidando-se como um dos personagens favoritos do público. O programa não demorou a cruzar fronteiras. A Nicarágua foi o primeiro país a receber o elenco de El Chavo del Ocho fora do México, e a recepção foi impressionante. Segundo relata Carlos Villagrán, o público os recebeu como se fossem estrelas do rock, com multidões de pessoas esperando para vê-los. Esse nível de popularidade era incomum para um programa de comédia e marcou um marco na história da televisão hispânica. Na Colômbia, a influência do programa chegou a tal ponto que as crianças começaram a adotar o sotaque mexicano dos personagens, o que gerou preocupação entre os pais e autoridades educacionais locais. Isso levou o programa a ser temporariamente retirado da programação, um fato que evidenciou o enorme poder cultural que havia alcançado. Chaves foi um dos primeiros programas a serem transmitidos pela televisão cubana após o fim da fase mais rigorosa de censura cultural na ilha. Isso permitiu que gerações de crianças cubanas crescessem assistindo às peripécias da vizinhança, o que consolidou ainda mais o impacto do programa no mundo hispânico. Apesar do sucesso internacional, os atores do elenco enfrentaram vários desafios. A intensa agenda de gravações e turnês deixava pouco tempo para suas vidas pessoais. Para Carlos, interpretar Kiko representava uma responsabilidade constante, já que ele sabia que o público tinha grandes expectativas em cada apresentação. No entanto, o carinho dos fãs e a possibilidade de fazer tantas pessoas rirem eram sua maior motivação. O sucesso de Chaves não só consolidou a carreira de Carlos Villagrán, mas também demonstrou o poder do humor como linguagem universal. Kiko se tornou um ícone que transcende gerações e sua influência continua evidente na cultura popular atual. Este fenômeno televisivo não só marcou uma época dourada na carreira de Carlos, mas também deixou uma marca indelével.
na história do entretenimento em língua espanhola. A rivalidade com Roberto Gómez Bolaños. O sucesso de Chaves trouxe consigo não só reconhecimento, mas também tensões entre os membros do elenco. A relação entre Carlos Villagrán e Roberto Gómez Bolaños, criador do programa, começou a se deteriorar à medida que Kiko ganhava popularidade. Carlos lembra que as diferenças surgiram principalmente pelos direitos do personagem e pelas decisões criativas dentro do programa. Kiko havia alcançado um nível de aceitação que, em algumas ocasiões, ofuscava até mesmo o próprio Chaves, o que gerou ciúmes e mal-entendidos. Segundo Villagrán, Gómez Bolaños começou a mostrar atitudes que afetaram a dinâmica da equipe. Um dos principais pontos de conflito foi o controle criativo sobre Kiko. Embora Carlos tivesse desenvolvido muitos aspectos do personagem, os direitos legais pertenciam a Gómez Bolaños, o que limitava a liberdade de Carlos para interpretar o personagem fora do programa. Essas restrições se tornaram insustentáveis. E em 1978, após gravar 2 episódios em Acapulco, Carlos decidiu deixar o programa. Um dado relacionado a esse conflito é que, em uma entrevista posterior, Villagrán revelou que o próprio presidente do México tentou mediar entre ele e Gómez Bolaños, dada a importância cultural do programa. Embora esses esforços não tenham conseguido reconciliar os dois, mostra o impacto que o Chaves tinha na sociedade mexicana. A saída de Carlos do programa marcou um antes e um depois em sua carreira. Embora tenha sido uma decisão difícil, Carlos sentiu que era necessário buscar novas oportunidades e proteger sua integridade profissional. No entanto, sua partida deixou um vazio no elenco e gerou especulações entre os fãs, que esperavam ansiosamente o retorno de Kiko. Apesar das tensões, Carlos sempre reconheceu o talento de Gómez Bolaños e sua contribuição para o sucesso do programa. Essa fase de rivalidade e separação foi um momento crucial na vida de Carlos Villagrán. Embora tenha significado o fim de sua participação em O Chaves, também o impulsionou a explorar novos horizontes e a demonstrar que seu talento ia além de um único personagem. Kiko, embora criado em colaboração, sempre será lembrado como uma das grandes contribuições de Carlos ao mundo da comédia. O veto profissional e as complicações legais. Após sua saída de O Chaves, Carlos Villagrán enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira: o veto profissional. Segundo o próprio ator, Roberto Gómez Bolaños usou sua influência na Televisa e em outras emissoras da América Latina para bloquear oportunidades de trabalho para Carlos. Este veto não só limitou sua participação em programas de televisão, mas também afetou suas apresentações ao vivo e sua capacidade de continuar interpretando o personagem Kiko. Apesar dos obstáculos, Carlos manteve-se firme em sua decisão de proteger sua independência profissional. Carlos decidiu levar Kiko para outros países, adaptando o personagem para evitar problemas legais. Ele mudou pequenos detalhes do figurino, como a cor das meias e da gravata, e, em alguns casos, modificou ligeiramente o nome do personagem. No entanto, essas adaptações nem sempre foram suficientes para evitar as complicações legais. Em várias ocasiões, Carlos enfrentou processos de ordens judiciais que limitavam o uso do personagem, o que o obrigou a ser criativo e resiliente em sua abordagem. Apesar dos vetos, Carlos foi recebido de braços abertos em países como a Venezuela, onde o veto não tinha alcance. Lá, ele encontrou um refúgio profissional e pôde continuar apresentando seu espetáculo com sucesso. Em uma ocasião, ele até se apresentou em um programa de televisão onde o elenco o surpreendeu com uma festa de aniversário ao vivo, mostrando o carinho que o público estrangeiro sentia por ele. O veto não afetou apenas a carreira profissional de Carlos, mas também sua vida pessoal. As constantes mudanças e os desafios legais geraram tensões em sua família, mas também fortaleceram seu caráter e o impulsionaram a se reinventar. Carlos usou essa fase como uma oportunidade para explorar novas facetas de seu talento, demonstrando que sua capacidade de fazer rir não dependia apenas de um personagem.
Apesar das dificuldades, Carlos Villagrán nunca perdeu o carinho de seu público. Kiko continuou sendo um personagem querido, e as adversidades apenas reforçaram a conexão emocional entre Carlos e seus seguidores. Este período de sua vida é um testemunho de sua perseverança e amor pela arte, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o talento e a paixão podem superar qualquer obstáculo. Uma carreira itinerante na América Latina. Após sua saída de Chaves, Carlos Villagrán iniciou uma fase de sua vida marcada por constantes viagens e novas aventuras profissionais. Por mais de uma década, Carlos viveu em vários países da América Latina, incluindo Argentina, Venezuela, Brasil e Chile. Em cada lugar, ele buscou oportunidades para manter vivo o personagem Kiko e continuar entretendo seu público. Embora tenha enfrentado desafios significativos, também encontrou nesta fase momentos de sucesso e gratidão. Na Argentina, Carlos protagonizou um espetáculo teatral que atraiu milhares de espectadores. No entanto, sua estadia no país não esteve isenta de controvérsias. Em uma ocasião, um fax supostamente enviado do México bloqueou uma de suas apresentações, o que levou ao cancelamento de uma turnê planejada. Este episódio refletiu a influência que os conflitos legais continuavam a ter em sua carreira. Apesar desses contratempos, Carlos conseguiu conquistar o coração do público argentino, que sempre o recebeu com entusiasmo. Na Venezuela, Carlos encontrou uma segunda casa. Lá, ele trabalhou em programas de televisão e realizou turnês bem-sucedidas, tornando-se uma figura querida pelo público local. Em uma entrevista, Carlos lembrou como um executivo de televisão lhe disse: "Aqui não seguimos ordens de ninguém, e na minha casa você é bem-vindo." Esse apoio foi fundamental para que Carlos pudesse continuar desenvolvendo sua carreira no exterior. A vida itinerante de Carlos não foi apenas enriquecedora profissionalmente, mas também um desafio pessoal. As constantes mudanças e o tempo longe de sua família o fizeram valorizar ainda mais os momentos que podia compartilhar com eles. Apesar das dificuldades, Carlos sempre encontrou maneiras de se manter conectado com seus entes queridos, demonstrando que sua força não residia apenas em seu talento, mas também em sua capacidade de se adaptar. Ao longo desta etapa, Carlos Villagrán demonstrou que o sucesso não se mede apenas pela estabilidade, mas também pela capacidade de se reinventar e perseverar. Sua carreira itinerante é um exemplo de como o amor pela arte e o compromisso com o público podem superar qualquer barreira. Kiko continuou sendo uma ponte que uniu Carlos com seu público, lembrando-o de que, mesmo longe de casa, sempre haveria um lugar para ele nos corações de seus seguidores. Momentos trágicos em sua vida pessoal. A vida de Carlos Villagrán não esteve isenta de tragédias. Um dos momentos mais impactantes ocorreu durante uma apresentação em um circo no Peru, onde um tigre atacou uma menina de apenas 12 anos. Segundo relata Carlos, a menina usava óculos que se quebraram durante o ataque, causando ferimentos em seu rosto. A rapidez dos domadores permitiu salvá-la, mas a cena ficou gravada na memória de Carlos, que segurou a menina enquanto via o sangue escorrer por suas mãos. Este evento o marcou profundamente, lembrando-o de quão frágil a vida pode ser, mesmo nos momentos de alegria. No entanto, o golpe mais duro na vida de Carlos foi a morte de sua neta, Sara, que sofria de espinha bífida. Sara faleceu aos 8 meses de vida, deixando um vazio irreparável na família. Para Carlos, a dor foi ainda maior ao descobrir que ele mesmo era portador da condição genética que havia afetado sua neta. Essa descoberta o levou a refletir sobre a importância da família e o valor de enfrentar as adversidades com fé e esperança. Apesar de sua fama, Carlos sempre manteve uma conexão profunda com sua família. Durante as entrevistas, costumava falar com orgulho de seus filhos e netos, enfatizando que, apesar dos altos e baixos de sua carreira, a família era sua maior fonte de felicidade e força. Esse enfoque o ajudou a superar os momentos mais sombrios de sua vida. A resiliência de Carlos Villagrán frente às tragédias é um testemunho de sua força emocional.
Ao longo dos anos, ele aprendeu a encontrar consolo em sua fé e no apoio de seus entes queridos. Esses momentos difíceis não apenas marcaram sua vida pessoal, mas também o transformaram como artista, dando-lhe uma nova perspectiva sobre a importância de transmitir alegria e esperança através de seu trabalho. A tragédia, embora dolorosa, não definiu Carlos, mas o inspirou a seguir em frente com gratidão e amor pela vida. Relacionamentos amorosos e sua nova parceira. Ao longo de sua vida, Carlos Villagrán viveu uma série de relacionamentos amorosos que marcaram sua história pessoal. No entanto, foi aos 80 anos que ele encontrou uma conexão inesperada com uma mulher muito mais jovem através da internet. Esse relacionamento surgiu em um dos momentos mais difíceis de sua vida, já que Carlos estava lidando com a dor da perda de sua neta, Sara. O que começou como uma conversa casual online rapidamente se transformou em um vínculo emocional profundo que trouxe luz em meio à adversidade. O casal teve um início peculiar. Segundo Carlos, sua companheira não fazia ideia de quem ele era no começo. Foi uma amiga que lhe disse: "Você está falando com o Kiko do Chaves." A partir desse momento, sua curiosidade a levou a investigar mais sobre ele, descobrindo não apenas a figura pública, mas o homem por trás do personagem. Essa conexão foi se fortalecendo através de risadas, anedota e uma cumplicidade que desafiava a diferença de idade entre ambos. Um dado sobre essa relação é que o casal decidiu não formalizar sua união através do casamento. Segundo Carlos, o importante para eles não era um papel, mas sim o amor e a convivência diária. Eles compartilham uma vida juntos, desfrutando da tranquilidade e do afeto que têm um pelo outro. Apesar das críticas e preconceitos que algumas pessoas poderiam ter sobre sua relação, Carlos declarou sentir-se profundamente agradecido por esta segunda chance. Apaixonado. Esta fase amorosa não só revitalizou Carlos emocionalmente, mas também lhe lembrou a importância de se manter aberto às surpresas que a vida pode oferecer, mesmo na maturidade. Através dessa conexão, Carlos encontrou um refúgio emocional que lhe permite seguir em frente com otimismo. Sua relação é um testemunho de que o amor não tem idade nem barreiras e de que sempre é possível encontrar felicidade nos momentos menos esperados. A evolução de Kiko e novos desafios. No ano de 2010, Carlos Villagrán anunciou que estava considerando se aposentar do personagem que o levou à fama mundial, Kiko. Após mais de 40 anos interpretando o menino das bochechas infladas, Carlos sentiu que era hora de explorar outros horizontes artísticos. Embora soubesse que dizer adeus a Kiko seria difícil, também estava convencido de que tinha muito mais a oferecer ao público, tanto dentro quanto fora do palco. Carlos começou a participar de projetos que mostravam facetas diferentes de seu talento. No reality show Meu Sonho é Dançar, ela demonstrou suas habilidades de dança, surpreendendo muitos que o conheciam apenas como comediante. Mais tarde, ele assumiu papéis dramáticos em filmes brasileiros, onde explorou personagens mais sérios e complexos. Embora o público continuasse a associá-lo com Kiko, essas experiências lhe permitiram se reinventar como artista e mostrar sua versatilidade. Em 2013, Carlos decidiu se apresentar em um evento público sem se disfarçar como Kiko. Este gesto simbólico marcou um marco em sua carreira, já que pela primeira vez ele enfrentou o público apenas como Carlos Villagrán. Embora alguns fãs expressassem nostalgia pelo personagem, muitos elogiaram sua coragem e o incentivaram a continuar explorando novos caminhos. A evolução de Kiko também implicou reflexões pessoais para Carlos. Em várias entrevistas, ele confessou que manter o personagem vivo era um desafio, já que precisava fazer com que uma criança de 40 anos na televisão se parecesse com o homem que ele era atualmente. No entanto, ele sempre destacou que o carinho do público fazia com que o esforço valesse a pena. Através desses novos desafios, Carlos Villagrán demonstrou que sua carreira não estava definida apenas por Kiko, mas por sua paixão pela arte e seu compromisso com o público. Embora o personagem sempre ocupe um lugar especial em sua vida, Carlos continua explorando novas formas de se conectar com as audiências, lembrando que a criatividade e o talento não têm limites.
Sua percepção do personagem Kiko. Ao longo de sua vida, Carlos Villagrán compartilhou uma relação única com o personagem Kiko. Para ele, Kiko não é apenas um papel, mas uma extensão de sua criatividade e personalidade. No entanto, essa conexão também foi uma fonte de desafios. Em uma entrevista, Carlos revelou que um dos maiores obstáculos que enfrentou foi manter a autenticidade do personagem. Enquanto lidava com as expectativas do público e a passagem do tempo, Carlos descreveu Kiko como um personagem adorável, mas exigente. Cada vez que vestia o traje de marinheiro, ele sabia que precisava oferecer uma atuação impecável, pois o público esperava ver o menino travesso e invejoso que havia conquistado seus corações. Essa dualidade entre Carlos Villagrán como ator e Kiko como personagem foi algo que ele aprendeu a equilibrar com o tempo. Um dado sobre sua percepção de Kiko é que Carlos sempre teve um respeito profundo pelo legado do personagem. Em uma ocasião, ele foi convidado a participar de uma homenagem televisiva para relembrar os momentos mais icônicos de Chaves. Embora inicialmente tenha hesitado, decidiu aceitar, explicando que sentia uma responsabilidade para com o público que havia crescido assistindo ao personagem. Esta homenagem não foi apenas uma homenagem ao Kiko, mas também uma forma de reconhecer o impacto cultural do programa. Apesar dos desafios, Carlos sempre expressou gratidão por Kiko. Para ele, o personagem representou uma porta para inúmeras oportunidades e uma forma de se conectar com pessoas de todo o mundo. Embora às vezes enfrentasse críticas ou mal-entendidos, Carlos sempre defendeu a importância de Kiko como um símbolo de alegria e entretenimento. Hoje em dia, Carlos vê Kiko como um legado que transcende gerações. Embora já não interprete com a mesma frequência, ele sempre carrega consigo o carinho do público que o associa com o menino das bochechas infladas. Para Carlos, Kiko não é apenas um personagem, mas um lembrete de que a comédia tem o poder de unir as pessoas e de que a arte pode ser uma força transformadora. O impacto cultural de Kiko e o Chavo del Ocho é inegável. Desde sua estreia nos anos 70, o programa se tornou um fenômeno que transcendeu fronteiras, idioma e gerações. Carlos Villagrán, em seu papel de Kiko, trouxe uma faísca única ao elenco, tornando-se um dos personagens mais queridos e lembrados. Sua capacidade de interpretar o menino mimado, com seu choro característico e frases icônicas como os cálice, cálice, que você me deixa louco, e deixou uma marca indelével na história da televisão. O sucesso do programa não se refletiu apenas nos índices de audiência, mas também em sua influência cultural. Em países como a Colômbia, as crianças adotaram o sotaque mexicano dos personagens e na Nicarágua, o elenco foi recebido com tumultos de fãs emocionados. Essas anedotas mostram como o Chaves se tornou um veículo para a identidade e o humor latino-americano. Um dado relacionado com Kiko é que seu figurino, o icônico traje de marinheiro, foi replicado em fantasias de carnaval em países como o Brasil e a Argentina. Mesmo hoje, décadas depois, é comum ver referências a Kiko em memes, camisetas e eventos culturais, o que demonstra a relevância do personagem na cultura popular. Carlos Villagrán sempre destacou que o sucesso de Kiko não teria sido possível sem a colaboração de seus colegas de elenco. Para ele, personagens como Seu Madruga, Chiquinha e Chaves foram essenciais para criar a magia da vila. Essa sinergia foi o que permitiu que Chaves não fosse apenas um programa de televisão, mas um fenômeno social. O impacto cultural de Kiko e Chaves continua vigente, nos lembrando do poder do humor para conectar as pessoas. Para Carlos, o maior feito de sua carreira não foi a fama, mas sim o legado de alegria e entretenimento que deixou através de Kiko. Em cada sorriso que o personagem gera, encontra-se o testemunho de uma história que continuará inspirando gerações futuras.